partir de agora, você acompanha conosco uma conversa com o senador Randolfo Rodrigues. E o nosso tema é tema em debate aqui na Casa. A questão do foro, de permanência ou não do foro privilegiado. A matéria está em debate, por enquanto, na Comissão de Constituição e Justiça. Será trazida a plenário? Minha torcida, meu trabalho é para que isso se concretize. É que amanhã nós votemos na Comissão de Constituição e Justiça e possamos, antes do final do ano, votá-la em plenário. Quem fala conosco é o relator da matéria na comissão temática. Senador, muito grata pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Tânia, mas é um prazer mais uma vez estar no argumento. Senador, como é que fica a questão do foro, até que ponto o foro privilegiado ajuda a dar estabilidade para quem trabalha no Poder Executivo, frente ao Poder Executivo? Ajuda a impunidade a quem está no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, porque, na verdade, ele não é uma prerrogativa do Legislativo somente, é uma prerrogativa de todos os poderes. O foro privilegiado, como ele existe no Brasil, só existe no Brasil. E a origem dele é das mais controversas possíveis. A origem dele é na Junta Militar dos Três Patetas, de 1969, que foi um golpe dentro do golpe, afastaram o então presidente da ditadura, que era o presidente Costa e Silva, para não assegurarem a posse de um civil que na época era Pedro Aleixo, assumiu uma junta militar e a junta militar outorgou uma emenda constitucional que na prática mudou toda a Constituição de 67. Nessa emenda constitucional, eles trouxeram a figura do foro como existe hoje no Brasil. Porque qual era a ideia da ditadura então? Era controlar todos que falassem mal da ditadura e por isso todos passavam a ter um foro privilegiado, um foro por prerrogativa de função em Brasília, né? Isso deu luz ao modelo como existe hoje. Hoje no Brasil, 32 mil autoridades, é isso mesmo. 32 mil autoridades têm foro por prerrogativa de função. É o juiz, é o promotor, é o senador, é o prefeito, é o deputado federal, é o deputado estadual, é o governador, é o presidente da República, é o vice-presidente da República, é o ministro de Estado, é o membro do Conselho Nacional do Ministério Público, é o membro do Conselho Nacional de Justiça. É uma farra o foro por prerrogativa de função no Brasil. E o regime democrático, a Constituição de 88, lamentavelmente, por conveniência, ratificou esse modelo. Esse modelo é anacrônico com o Brasil de hoje, é incongruente com a realidade de hoje e com a condição de uma república democrática em que alguns cidadãos, que a maioria dos cidadãos, são julgados em primeira instância por qualquer juiz ou tribunal e uma casta privilegiada de 32 mil só são julgados em um foro especial. Quer dizer, de início, esse instrumento nasceu como uma forma de censurar um grupo de pessoas nasceu como objeto da ditadura, objeto da ditadura para fazer controle. Para fazer o controle. Depois, com a nossa nova Constituição, que é a vigente até hoje, aí foi mantido como instrumento de privilégio. De privilégio. E aí, o próprio julgamento do mensalão quebrou essa ideia que se tinha de foro. O julgamento do mensalão e o que ocorre agora no Lava Jato mostra a discrepância que existe dos julgamentos que ocorre no Supremo Tribunal Federal, porque ocorre na primeira instância, que ocorre lá em Curitiba, dá uma prova clara disso daí. Mas, assim, não é função do Supremo Tribunal Federal ficar fazendo julgamento de casos criminais. Em qualquer lugar, Suprema Corte, ao modelo da Suprema Corte que nós temos no Brasil, é casa de controle de constitucionalidade, é casa constitucional e ponto. É casa constitucional. Imagina a Suprema Corte americana se ficasse julgando casos envolvendo deputados, senadores, presidente da República. Então, não existe isso. As ações também não tramitam no Supremo por uma circunstância, porque também não é da essência e função do Supremo fazer esse tipo de julgamento. Depois do julgamento do mensalão, ouviu-se de quem tem foro privilegiado que não era tão privilegiado assim, porque é uma única instância, não há nem como se recorrer depois disso, né? Não, mas assim, a realidade não é esta, né? O problema é o seguinte, o julgamento mensalão é uma exceção. A regra são processos que demoram no Supremo Tribunal Federal e de lá não saem. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Sabe quando ocorreu a primeira condenação de um parlamentar no Supremo Tribunal Federal? Em 2010. Sabe quanto tempo depois da origem da Suprema Corte? 126 anos. Então, 126 anos para alguém ter sido condenado em uma corte judicial, é porque essa corte judicial não foi feita para condenar ninguém. E é o que nós estamos vendo agora nessa questão da Lava Jato, que tem proporções
inéditas, não é? Que inviabilizam o trabalho do STF. Isso acontece? Assim, a Lava Jato mostra a discrepância. Como é que avança e caminha uma vara federal, e como fica no caso inviável. Curitiba, e como casos de igual natureza não caminham no Suprema Corte. E como é a tramitação dessa matéria aqui na casa? Porque o autor do projeto já teve, por exemplo, em plenário, alertando que há necessidade da manifestação da sociedade para que a matéria possa A sociedade andar. tem que pressionar. Essa semana, eu acredito que nós votaremos a matéria na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O senhor nota alguma pressão na comissão? Eu noto que assim, a sociedade está mobilizada. E eu acho que os senadores, os parlamentares também ficarão pressionados para a votação. O senhor recebe correspondência, e-mail, manifestação em rede social? A minha posição é conhecida, né, Tânia? Uhum. A minha posição é favorável à PEC do senador Álvaro, na íntegra, no texto que ela está. E é assim que vai ser meu relatório amanhã na comissão e é assim que eu vou tentar fazer a aprovação. E aí ela não tem prazo para vir para plenário, né? Eu vou pedir urgência da CCJ. Eu vou pedir para o quanto antes possa vir para o plenário. Agora, tem um acordo de líderes que não coloca essa matéria na agenda de votação ainda esse final de ano. Por isso que eu digo, para essa matéria entrar na pauta de votação do Senado, precisa de pressão e mobilização da sociedade. Tá certo, senador. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Tânia. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é 0800 61 2211, uma ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.